Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa videoaula aqui do canal Caderno Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Eu sou a Michele Carneiro e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da NR1, tá certo? Então, quem ainda não assistiu a videoaula 1, eu vou deixar o link aí na descrição dessa aula, tá certo? Aí na descrição. E vocês vão lá, assistam a videoaula 1 para poder a gente entender passo a passo, porque eu estou fazendo um estudo de item por item da norma, tá certo? Então, para vocês não se perderem, quem ainda não assistiu, assista a videoaula 1 e depois vem para essa aqui. Então, vamos lá. Nessa aula aqui, nós vamos ver sobre os direitos e deveres. A norma também, a NR1, ela traz logo os direitos e os deveres do empregador e dos empregados. Então, vamos lá. Vamos ver o que cabe ao empregador, o que cabe à empresa. Primeiro, cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Então, a empresa ela tem o seu papel em cumprir, mas ela tem o seu papel também em fazer cumprir. Quem ela vai fazer cumprir? Os empregados. Então, cabe a ela cumprir e fazer cumprir todas as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Outro item, ele diz aqui que cabe ao empregador informar os trabalhadores, primeiro, os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho. Gente, todos os empregados, eles têm esse direito de saber quais são os riscos ocupacionais que eles estarão expostos na empresa a qual eles venham desempenhar suas atividades. E isso aí é um dever do empregador, tá certo? E um direito dos trabalhadores, conhecer esses riscos ocupacionais. Porém, além de conhecer os riscos ocupacionais, os empregados também têm o direito de saber quais são as medidas preventivas adotadas. Então, um dos deveres do empregador, além de informar sobre os riscos ocupacionais que os empregados estarão expostos, que são os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânico, para quem está no início do curso, não se preocupe que mais lá na frente vocês vão entender esses riscos aí que a gente fala durante todo o curso, né? Então, o que acontece? Além do empregado conhecer os riscos ocupacionais, o empregador ele também tem que informar quais são as medidas preventivas que a empresa adota para eliminar e reduzir tais riscos, tá certo? Então, o empregado ele entra para uma empresa, ele já conhece os riscos ocupacionais, tá? Então, é apresentado quais são os riscos que ele vai estar expostos e também as medidas de prevenção que a empresa adota para eliminar ou reduzir tais riscos, tá certo? Outro item, os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores foram submetidos. Gente, todo empregado ele tem esse direito e é dever do empregador informar os resultados dos exames médicos. Sabe aqueles exames que o empregado ele faz quando ele entra na empresa, que a gente chama de admissional? Aquele exame que ele faz de tempo em tempo, de ano em ano, que a gente chama de periódico, né? O exame também de mudança de função, de retorno ao trabalho e até mesmo os exames demissionais. Então, todo empregado ele tem direito de receber uma cópia dos resultados dos exames médicos deles, tá certo? Outra, o empregador ele deve também informar os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. Que avaliações ambientais seriam essas? A gente utiliza dentro da segurança do trabalho, gente, para avaliar um risco, dois tipos: avaliação qualitativa, que é através de documentação, observação, e a avaliação quantitativa. Na avaliação quantitativa, né, a gente utiliza instrumentos, né, para verificar os riscos, tá? Para avaliar os riscos, instrumentos, por exemplo, para verificar quanto de ruído tem um determinado ambiente de trabalho que uma máquina possa estar produzindo. Aí a gente usa o decibelímetro ou audiodosímetro, certo? A mesma coisa para a questão da iluminação, a gente usa o luxímetro, das temperaturas, que a gente usa os termômetros termômetro de bulbo úmido, termômetro de bulbo seco, termômetro de globo. Não se preocupe que quem está novamente no começo do curso vai entender sobre isso que eu estou falando mais lá na frente, tá? Durante o curso vocês vão ter esse conhecimento dessas avaliações. Outra coisa,
o empregador ele também tem que elaborar as ordens de serviço sobre segurança e saúde do trabalho, dando ciência aos trabalhadores. Então, essas ordens de serviço, gente, são documentações onde lá vai estar escrito os dados do colaborador, certo? Do trabalhador, a função dele, as atividades que ele vai desenvolver dentro dessa função, os riscos que eles vão estar expostos, tudo isso que eu falei anteriormente, né? Só não o resultado das resultado das avaliações ambientais e o resultado do exame médico, mas os riscos que eles estão expostos, as medidas que a empresa vai adotar, quais são os EPIs que ele vai utilizar, quais são os equipamentos de proteção coletiva que vai ter lá na empresa, que ele tem que estar atento, entendeu? Então, todas essas medidas que eu falei anteriormente, elas vão estar descritas na ordem de serviço, tá? De saúde e segurança do trabalho. Então, vamos lá. Outra. O empregador ele deve permitir que os representantes dos trabalhadores acompanhem uma fiscalização. Né? Isso não é proibido, tá? Chegou uma fiscalização na empresa, o empregador ele não pode impedir que um representante dos trabalhadores acompanhe. Né? Geralmente quem acompanha é algum cipeiro, algum funcionário da CIPA, mas pode ser outro funcionário também, não precisa ser somente da CIPA, tá? Outra coisa, determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas. E isso aí é obrigação da empresa, obrigação do empregador. Quais são os procedimentos em caso de acidentes e doença relacionada ao trabalho? Os empregados têm que saber, né? Qual o procedimento tomar quando acontece. Certo? Então, é sempre bom a gente fazer um fluxograma. Aconteceu um acidente, o que deve ser feito, para onde ele vai, certo? O preenchimento da CAD, que é a comunicação de acidente de trabalho. Então, é bom fazer um fluxograma e deixar os empregados informados sobre se aconteceu o que fazer, certo? E também fazer análise das causas do acidente. Não é só aconteceu o acidente, tomou as providências e pronto, deixou para lá. Não, você tem que analisar o porquê que o acidente aconteceu, para verificar as causas e tentar eliminar para que não aconteça novamente, ou controlar aquele risco para que não aconteça novos acidentes, tá certo? Próximo, disponibilizar à inspeção do trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho. Então, chegou o pessoal da fiscalização, tem que estar disponível ali todas as informações do estabelecimento no estabelecimento, certo? Implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Então, como eu falei lá no começo, o empregador ele tem que informar os trabalhadores sobre as medidas de prevenção. Mas essas medidas de prevenção, gente, elas seguem uma ordem de prioridade. Primeiro, o empregador ele tem que pensar em como eliminar aquele fator de risco, certo? Depois, ele vai pensar em medidas de minimizar e controlar os riscos com a adoção de medidas de proteção coletiva, que protege todos, tá? Ao mesmo tempo. Outra, minimizar e controlar os fatores de risco com a adoção de medidas administrativas, certo? E só depois, por último, que você vai pensar numa adoção de medidas de proteção individual. A gente tem que seguir essa ordem de prioridade. Primeiro, pensar em como eliminar um risco. Dá para eliminar? Não, não dá para eliminar. Então, o que a gente pode fazer para minimizar ou controlar esse risco, para que não aconteça um acidente ou uma doença do trabalho? Que tipo de produção coletiva a gente pode utilizar? Certo? Por exemplo, se for uma máquina que está produzindo ruído e tem vários colaboradores expostos a esse ruído, como é que eu posso eliminar? Será que eu posso retirar aquela máquina dali? Geralmente não dá para eliminar o risco, mas se não dá para eliminar, tem que controlar. Então, o que eu posso fazer naquela máquina para eliminar aquele risco, aquele ruído? Certo? Eu posso isolar a máquina para que o ruído não chegue com tanta intensidade ao ouvido dos colaboradores, né? Eu posso colocar algum equipamento de proteção coletiva, por exemplo, no meio, na trajetória entre a máquina e os indivíduos, né? Por exemplo, uma barreira acústica para que o som bata lá naquela barreira acústica e mesmo que ultrapasse, mas ultrapasse com uma intensidade menor, certo? É só depois que eu vou pensar em medidas de proteção individual, né? Que só depois que eu vou chegar até o indivíduo.
Aí eu vou pensar, se é ruído, vamos dar um protetor auditivo para ele, verificar qual o protetor auditivo adequado para aquele tipo de ruído, certo? Então, vocês veem que segue uma hierarquia até chegar em EPI, certo? Então, vamos lá. Vamos ver agora o que cabe ao trabalhador. Porque não só o empregador ele tem suas obrigações com a segurança do trabalho, mas os trabalhadores também. Então, a primeira coisa, o trabalhador ele tem que cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho. Enquanto o empregador ele tem que cumprir e fazer cumprir, os trabalhadores só têm que cumprir, certo? Submeter-se a exames médicos. Então, os empregados, gente, eles têm que fazer os exames médicos que são exigidos na empresa, tá certo? Outra coisa, colaborar com a organização na aplicação das NRs. O empregado ele também tem que colaborar, ele também tem suas obrigações em relação à saúde e segurança do trabalho. Então, ele também tem que colaborar para que as medidas sejam implementadas, certo? E implementadas e utilizadas de maneira adequada. Outra, usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador. Tá? Então, o empregador ele tem a obrigação de fornecer o EPI, o empregado tem a obrigação aqui, que cabe ao empregado utilizar o equipamento de proteção individual, certo? Outro item, gente, subitem que diz aqui, constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto nas alíneas anteriores. Então, todas essas alíneas que eu citei anteriores relacionadas ao trabalhador, se o empregado ele deixar do trabalhador, se o empregado ele deixar de cumprir sem uma justificativa, por isso que ele diz recusa injustificada. Isso vai ser o quê? Um ato faltoso. Vai se chamar de ato faltoso. E isso, gente, pode levar até uma justa causa, tá? Então, por isso que o empregado ele tem que ficar atento. Se ele deixar de cumprir alguma dessas determinações que cabe a ele, sem justificativa, né, como ele falou aqui, recusa injustificada, ele se recusar, mas sem uma justificativa plausível, né, então ele pode até pegar uma justa causa, tá? O trabalhador poderá interromper, no item 143, o trabalhador ele poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolve um risco grave e iminente para a sua vida. Então, ele pode interromper as suas atividades, né? Se ele verificar que ali há um risco grave e iminente. O que é um risco grave e iminente? Um risco grave é aquele que pode levar até mesmo a óbito e iminente é o que pode acontecer a qualquer hora. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que parar a atividade, mas informar imediatamente o seu superior hierárquico, tá? Então, ele não tem que simplesmente parar a atividade e pronto. Ele tem que informar o porquê lá ele está parando a atividade, tá certo? Próximo, subitem 1431, ele diz: comprovada pelo empregador a situação anterior que eu falei, a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida, olha que ele fala bem aqui, gente, por isso que eu deixei marcado, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores, né? Se o empregador foi lá, né, juntamente com o profissional SST, verificou que a situação realmente é de risco grave e iminente, ele não pode voltar o trabalhador para fazer essa atividade enquanto ele não corrigir esse risco, tá? Então, enquanto não tiver seguro para o trabalhador voltar, ele não pode voltar a fazer essas atividades, tá certo? Vamos lá. No item 144, todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função, que vai implicar numa alteração de risco, ele tem que receber as seguintes informações, gente. Preste bem atenção, por isso que eu marquei. Quando ele ser admitido, quando ele entrar para a empresa e quando ele mudar de função. Mas nessa mudança de função, se houver mudança de riscos também, por exemplo, antes ele era exposto a um risco A e B, e depois que ele mudou de função, ele ficou exposto a um risco C e D, então esse trabalhador ele tem que receber as seguintes informações. Primeiro, os riscos ocupacionais que existam lá ou possam originar nos locais de trabalho, certo? Que ele vai estar exposto. Os meios para se prevenir e controlar tais riscos, né? Igual eu falei lá no comecinho da aula, tá? Que é a obrigação da empresa.
as medidas adotadas pela organização, quais são as medidas de proteção que são adotadas pela organização, ele deve receber essas informações, e os procedimentos a serem adotados em situações de emergência, né? Uma situação de emergência, ele tem que estar ciente do que fazer, certo? E os procedimentos a serem adotados em conformidade com os subitens que eu já citei anteriormente, 143 e 14431, certo? As informações, ele até diz aqui a norma, ó, preste bem atenção, o que a gente acabou de falar no 44, como é que eu posso passar essas informações para os colaboradores? A norma traz aqui, ó, as informações podem ser transmitidas durante treinamentos, então você pode elaborar um treinamento e passar essas informações para os colaboradores, e quando eu digo você, é você, profissional SST, tá? Profissional de saúde e segurança do trabalho, ou pode ser por meio também de diálogos de segurança, que são os famosos DDS ou DSS, tá? Um documento físico ou até mesmo eletrônico. O pessoal às vezes assim, tem né? Uma informação aqui que eu um conhecimento aqui que eu não tenho. Eu tenho pouco conhecimento sobre esse assunto, né? Então como é que eu faço? Ou você convida um palestrante conhecido seu para ministrar essa palestra, tá? Ou se ele não puder, mas você passa pelo menos essa informação que a norma está dizendo aqui, né? Pode ser com um documento físico ou até mesmo eletrônico, gente. Hoje a gente tem tecnologia, certo? Então você pode criar um panfleto, uma coisa e compartilhar no grupo a informação, tá certo? Mas é importante sempre a questão dos treinamentos, porque tem algumas informações que são treinamentos obrigatórios que devem ter, então só em forma de treinamento mesmo. Mas outras informações vocês podem passar por documento físico ou eletrônico, tá certo? Então, gente, eu vou encerrar a aula por aqui, né? A gente está fazendo aulas com tempo reduzido para que para que vocês possam estudar passo a passo, tá certo? A próxima aula vai ser sobre o outro item, que é gerenciamento de riscos ocupacionais, tá certo? Então, deixa um like aí, tá, gente? Se vocês gostaram da aula, não esqueçam de deixar o like, isso ajuda bastante. Isso vai ver se eu estou fazendo realmente um estudo detalhado da norma, se vocês estão gostando, eu vou saber, tá certo? E também compartilhe com os colegas de vocês. E quem não é inscrito, se inscreva no canal, porque a gente vai estar sempre fazendo estudo de normas regulamentadoras aqui e de outros assuntos relacionados à saúde e segurança do trabalho, principalmente em estabelecimentos de saúde, que é a minha área de atuação. Tá certo? Então, até uma próxima videoaula.